Presidente, me permita abusar da boa. Aberta a presente sessão ordinária do Conselho Superior da Magistratura e coloco em votação a ata da sessão anterior. Se não tiver nenhuma objeção dos colegas, será considerada aprovada. Eu indago os eminentes pares que têm processo na pauta, se tem alguma observação a fazer sobre os respectivos recursos de sua relatoria. Não tem. Então, como o desembargador Luiz... Não tem sustentação também não, né, Sabrina, para hoje? Presidente, temos 3 sustentações orais. Doutora Fúvia, do sindicato, vai fazer as 3. Isso, certo. Mas eu vou dar preferência aqui ao nosso prezado desembargador Luiz Cláudio, que fez o pedido e tem preferência para o julgamento deste embargo de declaração no recurso administrativo da comarca de Itumbiara. Eu peço a compreensão dos nobres advogados, da nobre advogada, do nobre advogado, que em seguida nós vamos fazer os julgamentos com sustentações orais. Esses embargos de declaração de Itumbiara, Marco Antônio Castanheira, embargante, Marina de Fátima Souza Novaes, também embargante, relatoria do desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, vista ao desembargador Leandro Crispim. Julgamento suspenso com vista ao desembargador Leandro Crispim, após o voto do relator, que conheceu e rejeitou ambos os embargos de declaração. Votou divergente o desembargador Nicomedes Domingos Borges, que reconheceu a prescrição. Votaram com o relator, tem os nomes aqui, 2, 4, 6, divergente o desembargador Nicomedes, aguardo o desembargador Fayad, e com a palavra, então, o desembargador Leandro Crispim, que está com vista dos autos. Pois não, senhor presidente. Uma boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, colegas. Fiquei com vista desses embargos aclaratórios, recurso administrativo da comarca de Itumbiara. Primeiro embargante, Marco Antônio Castanheira. Segundo, o embargante, Marina de Fátima Souza Novaes. A divergência entre o desembargador Luiz Cláudio e a divergência aberta pelo desembargador Nicomedes é que o desembargador Nicomedes reconhece a prescrição e o eminente relator, desembargador Luiz Cláudio, no seu voto, ele não reconhece a prescrição. O desembargador Nicomedes, ele reconhece a prescrição fazendo uma combinação da lei 10.000, só um momentinho aqui. Ele faz uma combinação da antiga lei servidor público com o Código Penal. E o desembargador Luiz Cláudio faz o seu julgamento. Se eu estou enganado, o senhor me corrige, desembargador Luiz Cláudio, com a nova lei do funcionalismo público, certo? Não é com a nova lei, não. Eu aplico o Código Penal. Regra de pressão, porque o fato é criminoso. É isso. Certo. Na minha interpretação, no meu voto que eu fiz, eu vou ler uma sinopse aqui. Eu faço análise sobre o caso segundo a legislação criminal e reconheço a prescrição administrativa, porque os fatos estão prescritos administrativamente. Tem um pequeno detalhe que eu acho que não foi visto pelo desembargador Luiz Cláudio, que passou batido, que os fatos aconteceram em 2007. E nessa época vigia
um parágrafo do artigo que contava-se o prazo administrativamente pela metade também. Então, desta forma, eu estou reconhecendo a prescrição. Eu vou fazer uma leitura aqui breve, eu fiz uma sinopse aqui. O acordo embargado manteve a decisão que aplicou a pena de cassação da aposentadoria dos embargantes. É o voto do desembargador Luiz Cláudio. Razões de Marina e Marco Antônio apontam omissão, contradição no acordo quanto à prescrição, em especial o afastamento pelo relator da aplicação da última parte do artigo 322, parágrafo 3º, da Lei Estadual 10.460, de 88. No voto, o relator, realizado na sessão do dia 18 de 4 de 2022, o eminente desembargador Luiz Cláudio Veiga conheceu e rejeitou os embargos. Ele foi acompanhado pelo desembargador Norival Santomé, desembargador Carlos França, desembargadora Maria das Graças Reck, desembargador Fernando Mesquita e desembargador Zacarias Neves. Na ocasião, o desembargador Nicomedes Borges divergiu para conhecer e dar provimento aos aclaratórios, a fim de reconhecer a prescrição, após pedir vista dos autos. O desembargador Fayad, ele se encontra aguardando. A prescrição com fundamento na Lei Estadual 10.460, de 88. De início, impede registrar que aplica-se às infrações disciplinares previstas como crime os prazos prescricionais fixados na Lei Penal, artigo 322, parágrafo 2º da Lei Estadual 10.460, de 88. Ocorre que o fato do prazo prescricional ser previsto no Código Penal não afasta as regras de contagem, interrupção e suspensão estabelecidas na norma estatutária. Nesse sentido aqui, eu junto a jurisprudência do desembargador Carlos Alberto França e uma jurisprudência também do ministro Herman Benjamin. Neste passo, aplica-se ao caso as regras do cômputo do prazo prescricional da Lei Estadual número 10.460, de 88, em especial a do artigo 322, parágrafo 3º, com redação à época do fato, 2007, que prevê, aspas, interrompe a contagem do prazo prescricional à publicação do ato de instauração do processo administrativo disciplinar, recomeçando a partir de então o seu curso pela metade. Feitas tais considerações, passo a análise de eventual prescrição de Marco Antônio. Foi reconhecida a prática de infrações disciplinares correspondente aos crimes do artigo 3º, inciso 2º da Lei 8.136/90, que prevê pena de 3 a 8 anos de reclusão e multa, e do artigo 317 do Código Penal, que prevê pena de 2 a 12 anos de reclusão e multa. Assim, nos termos do artigo 109, inciso 2 e 3 do Código Penal, para a extinção da punibilidade de marco pela prescrição, a priori deve ter-se passado mais de 16 anos. Em caso, a portaria número 30 de 2013, de 29 de 7 de 2013, interrompeu o prazo prescricional que recomeçou o curso pela metade, qual seja, 8 anos. Assim, constatado que, de 29 de 7 de 2013 até a data do julgamento, 7 de 2 de 2022, passaram-se mais de 8 anos, impõe-se a extinção da punibilidade administrativa de Marco Antônio pela prescrição. Passa a análise da eventual prescrição de Marina. Foi reconhecida a prática de infrações disciplinares correspondente ao crime do artigo 3º, inciso 2º da Lei 8.137/90, que prevê pena de 3 a 8 anos de reclusão e multa. Assim, nos termos do artigo 109, inciso 3º do Código Penal, para a extinção da punibilidade de Marina pela prescrição, a priori, deve ser passado mais de 12 anos. Portaria número 30 de 2013, de 29 de 9 de 2013, interrompeu o prazo prescricional que recomeçou o curso pela metade, qual seja, 6 anos.
assim constatado que de 29/7/2013 até a data do julgamento, 7/2/2022, passaram-se mais de 6 anos e impõe a extinção da punibilidade administrativa de Marino. De forma, senhor presidente, que com outros fundamentos, eu estou acompanhando o voto divergente do desembargador Nicomedes e estou me alinhando à divergência, porque realmente estão prescritos os fatos. Então, aí o desembargador Leandro, ele faz uma conjunção no seu voto da prescrição prevista na lei do servidor público, então vigente, que fala que conta-se depois da interrupção pela metade, com a aplicação do prazo prescricional da lei penal, porque os fatos imputados aos servidores têm repercussão na esfera penal. E quando acontece isso, o sistema jurídico fala que aplica-se o prazo prescricional da lei penal, mas ele entende que, mesmo aplicando esse prazo prescricional da lei penal, aplica-se também o prazo da norma que rege o servidor público, que fala que, após a interrupção, aplica-se pela metade, né, desembargador Leandro? Esse resumidamente, o entendimento de Vossa Excelência. Então, só fazendo uma complementação, que essa lei ela sofreu uma modificação em 2008. Esse que é o X da questão. Ela sofreu uma modificação em 2008 e mudou a forma da contagem do prazo. Então, quando da data dos fatos, dos crimes, vigia essa lei, e eu estou aplicando a regra do artigo 322, inciso parágrafo 3º. Certo. Então, a regra conta-se pela metade, administrativamente. Certo. Eu volto a palavra ao eminente relator esmagador Luiz Cláudio. Não, senhor presidente, eu fiquei ansioso para ouvir o voto do desembargador Crispim, não só porque Sua Excelência é um aguçado apreciador das teses que são dispostas à sua tutela, mas não me surpreendeu, por duas razões, e razões bem objetivas. Primeiro, deve ter passado despercebido a Sua Excelência que esse tema foi enfrentado no voto, sim. Aliás, foi disciplina trazida e debatida na ribalta e afastada a incidência do dispositivo que ele vota, porque se trata de fato criminoso e a regra é do Código Penal. Aliás, está em parágrafo destacado do acordo ou do voto que conduz o acordo. Isso está aqui. A prescrição, o artigo 201, parágrafo 1 da lei tal, com idêntica redação no artigo 322 da Lei 10.460 de 88, estabelece que para as transgressões disciplinares definidas como crime, a observância dos prazos previstos pela norma penal inaplicável à redução de metade prevista pelo artigo 322, parágrafo 3º da Lei 10.460 de 88, hipótese de reconhecimento da perda do direito de punir por conduta infringente de norma administrativa, quando ausente feição criminal. O tema foi enfrentado e decidido. O que se está se fazendo agora nos embargos declaratórios é retrazer para julgamento um tema que foi deliberado pelo colegiado. Qual é a novidade que se traz nos embargos e que deveria ser o objeto da discussão? É porque o ilustre advogado apontou nos embargos que na ação penal houve a decretação da extinção da punibilidade pela fluência do prazo máximo. Então, esse tema que o desembargador Crispim traz não é tema de embargos. A questão foi definida no julgamento que se deu no âmbito deste colegiado, com os argumentos que ofereci aos colegas naquela ocasião. Quando se trata de conduta meramente transgressora de norma disciplinar, sem feição criminal, poder-se-ia cogitar essa redução para aplicar-se ou não a punição. Aqui nós estamos diante de fato criminoso. E o fato criminoso, eu não posso aplicar uma redução de metade, afastando da regra do direito penal, porque
termo para contagem do prazo pressional é a partir da portaria válida que interrompe a pressão, e a portaria é de 2013. Se eu levar o termo máximo de 12 anos, vai para 2025, não foi atingido. Isso foi enfrentado, está no acordo. O que está se fazendo aqui é retrazendo para o âmbito da ribalta nova discussão sobre um tema que agora não pode ser versado em embargos declaratórios, porque aí é rejulgamento. Mas, se quiser, está aqui toda a disposição que eu trouxe e fiz constar do meu voto e do acordo. Então, não há novidade no voto que Sua Excelência, o desembargador Crispim traz, mesmo porque essa posição da divergência que o desembargador Nicomedes invocou no primeiro julgamento, ele reafirma agora o julgamento do tema. É isso que se presta, não é a isso que se prestam os embargos declaratórios. Então, eu estou sem fazer considerações mais avançadas, reafirmando o que já havia dito. Não se aplica. O que é que eu aplico? A regra de direito penal é da contagem do prazo nos vãos de interrupção de pressão, levando em consideração o apenamento máximo pela conduta criminosa. E aí eu faço a aplicação da regra para dizer que não está prescrito. Bom, muito bem, então este é o tema. Mas agora está contido nos embargos declaratórios. Nos embargos declaratórios. Os embargos declaratórios trazem como matéria virgem nova que o juiz teria decretado a pressão na ação penal, por conta da fluência do prazo máximo. E ele quer que se aplique o que lá se reconheceu no âmbito do procedimento administrativo disciplinar. O que é que eu tenho como solução? Já havia dito na sessão anterior, não se aplica também. Até na sessão anterior, eu disse, olha, eu precisaria verificar se essa decisão do juiz, essa sentença extintiva, já transitou em julgado, se realmente lá a questão ficou definida, para verificar se aqui se aplica. Mas nem isso eu vou mais invocar, porque toda a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por todas as suas sessões, diz regra de extinção da punibilidade no âmbito da ação penal não se aplica no procedimento administrativo disciplinar. E por qual razão não se aplica? Porque os marcos são apurados em cada procedimento. E ela não se... Onde é que se comunica a regra da solução que se dá no processo penal, no âmbito do processo administrativo, da decisão que admite que o fato não existiu ou da decisão que admite que aquele processado não é o autor do fato. Aí ela faz coisa julgada, essa sentença, em todos os seus espraiamentos no âmbito do direito, seja civil, administrativo, comercial, em todas as suas áreas. Aqui não. Lá ele tem uns marcos que permitiram que fosse extinta a punibilidade na ação penal. Aqui nós temos outros marcos que se dá com essa alteração, porque houve uma primeira portaria, essa primeira portaria foi anulada pelo órgão especial, deu-se uma nova portaria que é de 2013, então o marco interruptivo aqui é outro. Então, eu não posso fazer a declaração de extinção da punibilidade por inferência, porque houve lá na ação penal e eu vou aplicar aqui no âmbito do processo administrativo. Onde é que está a identidade? A identidade é que o prazo, tanto lá quanto cá, é o mesmo, mas observados os seus respectivos marcos. E aqui o marco que eu tomo, que é da portaria segunda, que é de 2013, a partir de então, se contarmos o prazo limite de prescrição, não foi atingido, porque ele só se operacionalizará em 2025. Então, com todas as venhas, eu estou reafirmando o voto para desprover os embargos declaratórios, fazendo essa expansão, que era absolutamente desnecessária, porque o voto divergente trata de rejulgamento que já foi deliberado. A novidade eu enfrento da forma que aqui estudo aos senhores. Então, eu concluo, sem mais achegas, para desprover os embargos declaratórios. Então, colocada essa posição do desembargador Leandro, acompanhando o voto divergente do desembargador Nicomedes, eu consulto os eminentes pares que já votaram, se tem alguma observação a fazer sobre o fato.
Todos aqui já votaram, esmagador Santomé, esmagador Maria Reck, esmagador Fernando Mesquita, esmagador Zacarias, que já votaram. Alguma manifestação ou não? Não? Certo. Eu tenho o voto que eu dei no julgamento do Luiz Cláudio, é o meu entendimento. O seguinte, o desembargador Leandro citou um julgado meu para embasar o seu posicionamento. Até eu estava nessa citação muito bem acompanhado pelo ministro Herman, né? Eu, então, até por uma questão de coerência ou de transparência, até para eu poder verificar, eu vou ficar com vista para que eu possa, e peço ao desembargador Leandro, se possível, o desembargador Luiz Cláudio ele sempre fala que o voto dele está na cabeça, né? Cabeça brilhante, mas parece que nesse aí ele colocou no papel, né, desembargador Luiz Cláudio? Né? Já está nos autos, pelo contrário, já está nos autos o acordo. Está nos autos porque esse é o tema que se traz novamente. Já consta do acordo anterior. Isso, exatamente. Então, desembargador Leandro, eu só peço o seu voto, se possível, suas anotações, porque talvez e o desembargador Nicomedes também se fez já a declaração de voto, se tem, podia me mandar e eu, na próxima sessão eu trago até para uma questão de responsabilidade mesmo, até para eu poder me posicionar de novo, ou mantendo a minha posição ou não mantendo, depois dessa citação de um julgado nosso que o desembargador Leandro fez. Então, eu fico com vista dos autos. Julgamento suspenso. É bom até esperar o desembargador Fayad, né, senhor presidente, voltar, porque aí julgaria completo, né? E possivelmente na próxima sessão até ele estará já, né, também. Né? Porque de qualquer sorte ele ainda falta, né? Isso, exatamente. Desculpa, desembargador. O desembargador Wilson Fayad, ele participa da sessão do dia 20 de junho. 20 de junho. A próxima sessão ele ainda está de férias. Ah, certo. Uhum. Certinho. Então... Presidente, eu agradeço a preferência e peço licença para me retirar. Fica à vontade, Mandante, fica à vontade. Muito obrigado. Vamos agora às sustentações. Senhor presidente, eu só queria pedir para o desembargador Luiz Cláudio ir em outras... O desembargador Luiz Cláudio, vai em outros congressos aí, tá? Em outras reuniões. Faça presente e nos traga essas informações. Pois é, eu gosto... Informações boas. Eu gosto de ser um evangelista, portador das novas. Sempre bom. Muito obrigado, senador Gustavo. Então, aqui agora nós temos as sustentações orais. A doutora Rúbia, boa tarde, doutora Rúbia, aqui representando os servidores, que são os recorrentes, 3 recursos. Doutora Rúbia, boa tarde. Está sem som. Doutora Rúbia, esses temas que Vossa Excelência vai sustentar, eles têm relação um com o outro, são similares nos mesmos recursos ou são temas distintos? Está sem som, doutora. Doutora, está sem som. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Isso. Eu pergunto, então, a Vossa Excelência. Sua Excelência. Estou ouvindo, estamos ouvindo agora. Agora porque estava aqui, ó. Desculpa, já resolveu. Está um pouco baixo, mas estamos ouvindo. Certo. Excelências, tem certa pertinência, sim. São casos, a matéria é a mesma, mas particularidades, né? Assim, atinentes às comarcas, que seria bom a gente relatar, né? Mas a matéria, enfim, a questão dos depositários, né, que já deve ser de conhecimento de todas as vossas excelências, ela é idêntica à matéria. Então, vamos aqui, o número 1 da página 2. Comarca Santa Terezinha de Goiás, José Fernandes Barcelos Júnior, recorrente, representado aqui pela doutora Rúbia Brito Silva, recorrido ao Corregedor-Geral da Justiça, interessado juiz de direito, diretor do Foro da Comarca de Santa Terezinha de Goiás. Relatoria do desembargador Fernando de Castro Mesquita, que tem a palavra, desembargador Fernando. Obrigado, senhor presidente. O recurso administrativo interposto por José Fernandes Barcelos Júnior, ele é funcionário lá da Comarca de Santa Terezinha,
e ela enfrenta e arrosta a decisão proferida pelo Corregedor-Geral, pagador de Nicomedes, que aprovou as portarias 08, depois a 011, de ambas de 2021, lavradas pelo juiz de direito, diretor Ford, então diretor Ford da Comarca lá de Santa Terezinha, doutor Decildo Ferreira Lopes. Ele, na primeira portaria, ele havia designado o recorrente para prestar auxílio às escrivanias judiciais daquela comarca. Isso foi no final de agosto. E logo depois, poucos dias depois, ele retificou essa portaria por meio da 11, 2021, e designou para prestar auxílio às escrivanias do crime, fazendas públicas, família e sucessões, e ainda a primeira civil da comarca de Santa Terezinha, também sem prejuízo de suas funções à frente do depósito judicial, central de mandatos, audiência de conciliação e fundo rotativo. O juiz ele argumentou a deficiência de servidores a justificar a adição das portarias. A decisão foi mantida pelo esmagador corregedor na movimentação 26. Esse é o relatório, senhor presidente. Certo, certo. E a desculpa, só para fundamentar o recurso, alega-se que a portaria ela ofenderia primeiro que são compatíveis com a função do servidor, que é depositário judiciário e avaliador, e ainda configuraria desvio de função e acúmulo de atribuições. Esse é o fundamento do recurso. Certo. Então, eu passo a palavra para a doutora Rubio. Vamos destacar aqui, excelências, que o servidor José Fernando Barcelos, ele realmente, como depositário e avaliador judicial, ele alega que não tem as competências técnicas hábeis, contábeis, para todas essas atribuições que lhe foram designadas. E é certo que ele encontra sobrecarregado de acordo com essas várias atribuições que foram designadas a ele. E, notadamente, excelências, ele também foi designado para conciliação. Ele alega, excelências, que nunca possuiu nenhum curso de capacitação para se habilitar, né, como conciliador. Alega ainda também que a função dele é incompatível, porque mal sabe, excelências, conduzir um processo da forma necessária para para desenvolvimento de um curso, de uma conciliação. E ainda, diante dessas grandes dificuldades como conciliador e as outras atribuições, ele alega também que ele, como gestor do fundo rotativo, ele não tem condições, nas mesmas possibilidades que não tem de se desempenhar um serviço compatível de conciliador, ele não consegue também como gestor do fundo rotativo. Alega ele que não tem conhecimento técnico, não tem conhecimento contábil, alega ainda que nas situações que ele já conhece de algum outro colega que foi designado para essa função, excelência, ele recolheu impostos de forma incorreta, não agiu, não cumpriu da forma que requerida, e que ele teme, né, que isso venha a ocorrer. Então, ele se insurge contra essa decisão, ele recorre para que sejam observadas as condições, as habilidades dele, o concurso para o qual ele prestou, né, que é totalmente diferenciado do que ele hoje está enfrentando lá na comarca, né? Então, ele gostaria, excelência, que fosse observado isso. Realmente entende que é um desvio de função, porque passa de uma área totalmente diversificada. Ele, inclusive, excelência, ele alega que há muito tempo ele vem desenvolvendo esse serviço de depositário e avaliador judicial no cumprimento de mandatos, e que isso ele tem se destacado, né? E que ele alega também que essa situação tem trazido muito desconforto para ele, e ultimamente ele tem até adoecido, né? Um adoecimento. E eu quero dizer aqui, excelências, mais uma vez, que, embora essa aprovação dessas portarias, né, que determine o desvio de função, ela tenha o fundamento legal, o embasamento, que o administrador público ele possui, né, realmente o poder discricionário,
ainda mais agora nos tempos atuais. Então, o servidor público não pode se negar, né, diante da situação que a gente se encontra atualmente. Porém, Excelência, o caso dele, eu gostaria que fosse visto com mais atenção, porque, embora tenha condições de ser vestido desse cargo, ele pode ser aproveitado nessa comarca no cumprimento de mandatos, como ele quer e alega, né? E também, Excelência, a questão de desvio de função, eu vou debater nele, porque realmente eu entendo o que acontece. O Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, ele entendeu e julgou o caso em que um depositário judicial foi desviado para a função análoga, né? Então, foi o seguinte julgado, peço vênia para transcrever, né? Um recurso ordinário, mandado de segurança, servidor, depositário judicial, designação para exercer as atribuições do escrevente, desvio de função, caracterização, a designação da recorrente, ocupante do cargo de depositário e avaliador judicial, para exercer as atribuições de auxiliar de cartório, escrevente, caracteriza evidente desvio de função, porquanto as atribuições de ambos os cargos, embora inerentes ao ofício dos auxiliares da Justiça, são bem distintas e claramente definidas em lei. É o recurso ordinário, né, em mandado de segurança, da 5ª Turma Superior do STF, ministro Félix Fischer, né? Enfim, Excelência, o desvio de função está caracterizado no caso aqui do seu José Fernandes, né? E, por isso, essa situação dele poderia ser revista pelas Vossas Excelências, porque a própria lei, ela faculta isso, né? Que o aproveitamento do servidor seja de acordo com o cargo em que ele tenha condições para exercer, né? E ele não pode ser remanejado dessa forma tão abrupta e inesperada, colocando ele em xeque, né? Com a profissão dele, né? E a função, que traz um desconforto e um prejuízo também em ambas as situações. Tudo isso eu gostaria que fosse verificado, Excelência. E, portanto, eu requero, né, que seja conhecido e provido esse recurso para anular essas portarias, né, que designou o senhor José Fernandes Parcela em razão, principalmente, do acúmulo de funções, né, e que ele deve ser aproveitado em outra função, que não seja essas que foram atribuídas. Portanto, a portaria poderia ser anulada baixando-se uma outra portaria de uma forma convencional, mais adequada à situação do servidor. É esse o meu pedido, Excelência. Muito obrigado, doutora Rubia. Eu volto a palavra ao eminente relator, desembargador Fernando Mesquita. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço só desculpa pela falta de educação, por ter cumprimentado a todos antes de começar o relatório. Eu desejo a todos uma ótima tarde, a toda a assistência também. E a doutora Rubia, eu cumprimento pela sustentação oral, doutora Rubia. Só que, doutora Rubia, a jurisprudência que Vossa Excelência trouxe, e tem toda a pertinência, ela cita designação para, obviamente, responder por um cargo ou uma função, que não é o caso nosso. O nosso caso aqui, as portarias são para prestar auxílio, e fundamentada na necessidade de funcionários, que é de conhecimento de todos, notadamente em comarcas que tem até com volume razoável de serviço e sem a quantidade de pessoal pertinente. O Tribunal de Justiça está agora enfrentando a situação, né, senhor presidente, justamente para poder tentar suprir esse quadro aí deficitário, que é de conhecimento de todos. Vossa Excelência, doutora Rubia, reconheceu bem que há uma possibilidade legal, tanto que por isso foi aprovada a portaria pela Corregedoria, quanto a essa possibilidade de prestar serviço, eventualmente até designação, desde que seja compatível. Mas o caso aqui nem é de prestar auxílio, prestando auxílio. E sobre analisarmos aqui as expertícias ou as competências do funcionário para saber se ele tem condição ou não, nos foge, porque quem tem condições de avaliar, e obviamente com melhor conteúdo, aliás, com todo o conteúdo, é o juiz de direito próximo, né? O diretor do fórum que está lá. Para nós é absolutamente incompreensível e difícil, ou impossível de fazer uma análise acatando um recurso com esse já ex.
O que, na verdade, me prepondera no recurso é a alegação de desvio de função. E o desvio de função, repito, não se mostra presente aqui, porque aqui nós estamos falando de auxílio, prestar auxílio, em razão da dificuldade enfrentada pela diretoria do fórum. Foi noticiado, inclusive, nos pares, uma questão de uma outra portaria mais recente agora, mas que não é o objeto do recurso. E eu vou me abster de tecer comentários sobre essa, mas é diferente dessa aqui. Talvez lá possa ter algum argumento a ser deduzido diferente, doutora Rubem, nessa nova portaria que veio aos autos aqui, mas que não é objeto do recurso. Então, não vou nem tratar sobre ela por conta disso. Mas nesta que nós estamos tratando aqui, a número 8, ela designou para prestar auxílio às escrivanias. E depois, a outra, a 11, ela foi mais específica, retificando a anterior, para que prestar auxílio em 2 escrivanias, sem prejuízo das demais funções. Então, na verdade, no aspecto da legalidade, nenhuma ofensa. Desvio de função, também não, mesmo porque não tem nenhuma designação de função aí. Prestar auxílio pode ser em N situações, desde que sejam aquelas necessárias e preponderantes lá na escrivania, onde ele vai prestar auxílio. Então, diante disso, senhor presidente, como não há um quadro de desvio de função, há um respaldo legal para fazer essa, a partir do juízo e também da corregedoria que entendeu pela legalidade da portaria, e tanto que as aprovou, é que eu estou desacolhendo o recurso, senhor presidente. Então, eu colho os votos após o voto do eminente relator, no sentido do desprovimento do recurso. Desembargador Zacarias. Presidente, agora ficou claro. Eu estava na dúvida também quando a doutora Rubem começou a fazer a sua sustentação, mas o desembargador Fernando explicou bem. A designação era para prestar auxílio às serventias. Então, diante disso, eu tenho o mesmo entendimento do relator e o acompanho. Desembargador Leandro. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Norival. Mesmo voto, senhor presidente. Eu também acompanho. Desembargadora Reck. Também acompanho. Desembargador Gerson. Essa designação, senhor presidente, ela é temporária, inclusive, né, doutora Rubia? Precária, exatamente. Ela não é definitiva, não tem nada definitivo, é só para prestar auxílio diante da dificuldade, porque está passando a comarca, né, em que ele trabalha. Então, nessas condições, eu acompanho inteiramente o relator, senhor presidente. O desembargador Nicomedes, o ato também é de Vossa Excelência, né, desembargador Nicomedes? Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, recurso desprovido. Recurso desprovido. Próximo aqui, número 2, página 2. Recurso administrativo, Goiás, comarca de Goiás, Antônio Campelo de Miranda, recorrente, corregedor-geral da Justiça recorrido, juiz de direito da comarca, diretor do fórum interessado, relatoria do desembargador Leandro Crispim. Com a palavra, desembargador Leandro, a doutora Rubia fará a sustentação também. Passa ao relator, senhor presidente. Trata-se de recurso administrativo interposto no procedimento administrativo instaurado pelo terceiro juiz auxiliar desta casa censora, doutor Altair Guerra, a fim de reavaliar a necessidade de manutenção de designação de depositário público para atuar como oficial de justiça na comarca de Goiás. No procedimento, foi anexado aos autos pela diretoria financeira informação sobre o quantitativo de oficiais de justiça na comarca indicada e a quantidade de mandado de assistência judiciária e criminais distribuído para cada oficial. Assessoria correcional instaurada para manifestar ressalta ser a designação do depositário público para atuar como oficial de justiça, caráter excepcional, segundo o artigo 45 do parágrafo 1º e 2º do Conselho de Normas e Procedimento do Foro Judicial, bem como o fato de encontrar-se ativos na comarca de Goiás 4 oficiais de justiça, contabilizado nesse quantitativo depositário público. Além disso, contabiliza a distribuição em 2020 que não ultrapassa a quantidade de 76 mandados para cada um. E no ano de 2021, 65 mandados.
Em razão disso, sugeriu a comunicação à unidade de atendimento usuário de sistema, a fim de que exclua o recorrente, senhor Antônio Campelo de Miranda, do rol dos oficiais de justiça da Central de Mandados da Comarca de Goiás, bem como a diretoria financeira desse tribunal, para que exclua do recorrente do mapa de indenização de transportes. Na sequência, foram ouvidos o diretor do foro da Comarca de Goiás, o recorrente, os oficiais de justiça da comarca. Em seguida, o juiz da juiz auxiliar da Corregedoria, Altair Guerra, ressaltou a desnecessidade de atuação complementar do depositário público como oficial de justiça na comarca. Daí adveio decisão do corregedor, desembargador Nicomedes Borges, que acolheu o parecer e revogou a decisão proferida no PROAD, que aprovou a portaria 21/2021, expedida pelo diretor do foro da Comarca de Goiás, diante da desnecessidade da atuação complementar do depositário público como oficial de justiça na comarca. Referido decisão é objeto do presente recurso. Suas razões, o recorrente argumenta que a portaria 21/2020, conforme decisão proferida no PROAD, está em conformidade com a legislação pertinente que autoriza o exercício complementar dos depositários, de modo que deve ser mantido. Salienta que o parecer que for acolhido pelo doutor corregedor, revogando a referida portaria, não levou em consideração a necessidade da atuação do ora recorrente na função complementar, conforme sobreleva a juíza de direito, diretora do foro da comarca. Ressalta ser servidor deste Tribunal de Justiça desde 1990, como escrevente oficializado, e em 97 foi aprovado para o concurso de depositário público e avaliador, exercendo a função complementar de oficial de justiça desde janeiro de 2006 na comarca de Goiás. Destaca que, desde o advento da Lei 13.644, de 2000, que modificou a organização judiciária do Estado, garantindo o exercício de função complementar por parte dos depositários, visto que a função de avaliador estava atrelada ao procedimento de cumprimento de mandados. Assim, por meio da referida lei, o legislador trouxe uma integração entre as carreiras e a função de avaliador. Sempre esteve entrelaçado ao cumprimento de mandados, o que se manteve com a entrada em vigor da Lei 17.663, de 2012. Verbera que fora designado para atuar complementarmente na função de oficial de justiça pela juíza de direito diretora do foro de Goiás, a qual apresentou fundamentação e comprovação de procedimento administrativo que justificam a designação. Ocorre que, na reavaliação da portaria 21/2020, foi aplicada interpretação equivocada, tendo considerado que esta autorização designada houver distribuição de mais de 200 mandados para oficial de justiça. Diz que o Sindijustiça protocolou o PROAD demonstrando esse equívoco, bem como requerendo a desconsideração dos pareceres que estão aplicando essa interpretação. Acrescenta que somente o critério de distribuição de mandados não é suficiente para revogar a portaria do depositário judicial para exercer a função complementar de oficial de justiça. Ressalta que a meritíssima juíza de direito e diretora do foro demonstra a realidade da comarca e justifica a necessidade da permanência do depositário judicial. Além disso, acrescenta que o fluxo de mandado no ano 2020-2021 foi temporário e atingiu não somente oficiais de justiça, mas todas as serventias. Ressalta a extensa abrangência do raio de atuação que engloba municípios de Goiás, Faina e distritos judiciários próximos. E demanda muito trabalho no cumprimento de mandados para efetiva e rápida prestação jurisdicional. Requer, ao final, caso não seja reconsiderada a decisão atacada, seja o recurso conhecido e provido para que, mantidos os efeitos da decisão que aprovou a portaria 21/2020, a qual a juíza de direito e diretora do foro designou o servidor depositário público Antônio Campelo Miranda para exercer a função complementar de oficial de justiça avaliador.
Decisão foi mantida. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, Mariolano. Pois não? Presidente, a situação fática e jurídica enfrentada nesse recurso administrativo relatado pelo desembargador Geraldo Crispim é a mesma do número 4, desse recurso administrativo de número 4, de Aparecida de Goiânia. Aí poderia a doutora assessora jurídica do Centro de Justiça fazer uma sustentação só para os dois recursos? Até para a gente, se for a mesma, até para a gente ganhar tempo, né? Né, desembargador Gerson, eu ouço aí sendo esse próximo aí que o desembargador Gerson mencionou, doutora Rubio, Vossa Excelência já pode fazer sustentação para os dois? Sim, Excelência. Inclusive, realmente, esses dois aqui são mais idênticos, né? O som está longe do som, doutora Rubio. Sim, Excelência. Se possível, farei a mesma sustentação, porque os dois guardam grande pertinência de situações fáticas que vai adequar aos dois recursos, né? Excelências, como bem relatado, muito bem relatado pelo ilustre relator, que inclusive colocou todas as circunstâncias, né, de ponderamento de base legal para o recurso administrativo, eu vou me atentar somente no que preceitua o parágrafo 2º do artigo 45 da lei que invoca, né, a lei que embasa essa situação. Ou seja, veja bem, considera-se excepcional para os fins do parágrafo anterior, que é o artigo 45, perdão, vou ler o artigo 45 até não fica incompleto, né? O artigo 45. Os integrantes dos atuais cargos de depositário judiciário serão remunerados na forma do anexo 3 da Lei Estadual 17.663 de 2012, sendo lotados a critério da administração em qualquer unidade judiciária, independentemente de entrância ou grau de jurisdição. Lei Estadual 17.663. Agora, o parágrafo 2º. Considera-se excepcional, para fins do parágrafo anterior, hipótese de inexistência de oficiais de justiça de carreira na comarca, a licença prolongada de um ou de alguns deles, o número excessivo de mandados pendentes de cumprimento ou outras circunstâncias análogas. Nesse sentido, Excelências, esse parágrafo 2º, quando ele dá esse leque de situação, outras circunstâncias análogas, o que nós vamos entender? Circunstâncias análogas. Eu pego esse gancho aqui porque ele se adequa à situação. Veja bem, a juíza de direito da comarca, ela fez uma solicitação, uma manifestação muito bem embasada, onde ela adentrou nas peculiaridades da comarca e foi bem além, inclusive com a distribuição de mandados, né, por cada oficial. Eu até acho que deveria ler pelo menos um parágrafo do que ela se fundamentou, porque caia mesmo nessa situação que deveria ser considerada a circunstância análoga. Veja bem, no que toca à referência de 200 mandatos por oficial de justiça, constante na referida informação parecer, verifica-se que o dispositivo ora aludido faz referência a um teto de números de mandatos a serem distribuídos. Desse modo, 200 mandatos distribuídos por oficial seriam um limite máximo. Entretanto, diante da realidade da comarca de Goiás, 200 mandatos distribuídos por oficial seriam, de fato, um obstáculo para a devida prestação jurisdicional, acarretando morosidade no cumprimento das determinações judiciais e, com certeza, perda generalizada de prazo no cumprimento de mandatos, afetando diretamente a celeridade processual, não sendo possível, para a realidade da comarca, considerar essa quantidade uma média razoável. Continuando a MM Juíza. Diante do exposto, manifesto-me no sentido de que a designação do servidor depositário judiciário Antônio Campelo de Miranda
para, em caráter excepcional e complementar, atuar como oficial de justiça avaliador seja mantido. Reitero que sua designação atende aos princípios norteadores da administração pública e que a revogação da portaria 2120 da Comarca de Goiás acarretará prejuízos ao cumprimento das atividades dessa jurisdição em relação aos mandatos judiciais. Pois bem, foram demonstradas particularidades e as situações da comarca, que revela-se, Excelência, por demais necessária a mantença desse depositário na função de oficial de justiça e avaliador. Inclusive, os próprios colegas oficiais da comarca, em parecer deles aqui, foram favoráveis à manutenção do depositário para auxiliar. Veja bem, se a comarca de Goiás tem autoridade manifesta nesse sentido, os próprios colegas que cumprem os mandatos, né, também manifesta pela permanência de mais essa força junto ao cumprimento dos mandatos, e além do mais, Excelências, o fato de que não se observou que os relatórios aqui da diretoria financeira nos anos de 2020 e 2021, que serviram de embasamento para a revogação da portaria, foi ocorrido durante o período da pandemia, quando não ocorreu a distribuição normal de mandatos. Ou seja, esse período não pode ser considerado para revogar a portaria, ele não reflete a realidade da comarca. Então, isso também é fala da MM Juíza. E, no caso também, o critério de complementariedade é perfeitamente aplicado à comarca de Goiás, uma vez que tem um oficial de justiça lá, segundo ela menciona, Deiner da Cunha Pereira, aposentado no ano de 2020, e essa vaga até hoje não foi ocupada. Também merece informar, ela informa que o oficial de justiça José Sabino Dantas entrará em usufruto de férias em julho de 2022 e de licença-prêmio no período de agosto a outubro de 2022, que somarão 120 dias de afastamento no ano de 2022. Portanto, o servidor depositário público e avaliador, ele, além de possuir o direito legal de desenvolver as funções complementares, né, excepcionais do oficial de justiça, a comarca necessita dessa atuação dele, pois as razões, como já disse, são essas que agora elenquei, e além do mais, que a comarca, como é de conhecimento dos senhores, ela tem uma extenso raio de atuação, ela engloba municípios, então, assim, a questão é muito genérica da necessidade de aumento da força de trabalho dos oficiais, no caso da comarca de Goiás. Pode não ser em relação a outras comarcas. Também na mesma comarca de Goiás, foi comunicado que a oficial a Fabiane Rosa, que está no Senov, está com previsão do usufruto de licença-prêmio, férias e aposentadoria, né? E somado também com a aposentadoria do oficial de justiça José Sabino Dantas, como acabamos de comunicar. Também ela pontua, Excelência, é pontuado aqui o retorno gradual das atividades presenciais, a distribuição de mandatos nessa comarca está aumentando gradativamente, né? E essa função aqui do avaliador judicial, como sempre tem se mostrado favorável, muito mais nesse momento, de acordo com todas as situações que estão ocorrendo e vão ser mais necessárias à permanência dele e vão demonstrar mais a necessidade da permanência dele a partir de então, né? E, portanto, por várias razões, são situações, circunstâncias, particularidades dessa comarca, e bem também o pedido do servidor, que requer também a permanência como oficial de justiça avaliador, e vê-se que a prestação jurisdicional da comarca pode ser comprometida, né? Eu sei que esse ato pode ser revisto a qualquer momento, reavaliar essas portarias, mas o pedido é esse, que se mantenha ele na condição de oficial de justiça e avaliador, em caráter excepcional,
temporário, né? Como nós sabemos, levando em consideração todas essas situações e circunstâncias da comarca. Do mesmo modo, a servidora, a oficial Silvia Faleiro Braga, né? Que também se encontra ela se encontra na mesma situação. E no caso dessa oficial, só um minutinho que eu vou falar uma situação que não foi abordada no caso da Silvia. Foi feito umas observações pela Corregedoria, através das notificações, né, do 18º Corregedor, e essas informações, elas se der uma adentrada bem, uma análise mais detalhada, elas são contraditórias. Vejamos, no caso aqui da comarca, vou falar da comarca, da servidora, né, da recorrente Silvia Faleiro, tá? Já é outra situação. No caso dela, Excelência, o contraditório se refere ao seguinte: por duas vezes, o ilustríssimo corregedor manifestou favorável à permanência dela como oficial de justiça na comarca, por várias razões, né? E ele se mostrou, inclusive, a estatística comprovou a necessidade dela. Entretanto, houve uma outra situação aqui em que ele julgou desnecessária a permanência dela, alegando que não havia um dado estatístico. Isso já foi num outro parecer, no mesmo período, tá? Em que ele fala que, como não há um dado estatístico que comprova, né, essa necessidade, então não há como julgar a permanência dela, necessária a permanência dela. Então, assim, fica vago, porque em dois momentos é analisado através de informações da diretoria de informática, da necessidade da permanência dessa servidora, né? E, de repente, por uma ausência de dados estatísticos, se julga desnecessário que ela permaneça. Então, assim, é algo muito inseguro, traz muita insegurança para o próprio direito, né? Para a própria aplicação da lei, né? Volto a dizer, são circunstâncias excepcionais, situações análogas. Eu sei que é um problema que está sendo enfrentado aqui com muito cuidado, né, com a administração do tribunal, de forma a não prejudicar, não trazer prejuízo à prestação profissional, mas são situações, Excelência, que devem ser aprofundadas. E o caso desses dois servidores, no caso da Silvia, né, é essa questão. Deveria ter-se o mesmo parâmetro por 3 vezes, 2 parâmetros iguais. E um terceiro, que não tem um amparo, não poderia desconstituir os demais, né? As demais situações peculiares que provam a permanência, demonstram a permanência dela, né? Então, a gente requer também que seja mantida essa oficial como essa servidora, como oficial de justiça e avaliadora, porque vai atender mais aos anseios das necessidades da comarca, né, e fazer justiça com a aplicação da própria lei através do parágrafo 2º, do artigo 45, parágrafo 2º. São situações análogas, circunstâncias, peculiaridades da comarca. É o meu posicionamento que requer que seja observado nos 2 recursos, Excelência. Obrigada. Presidente, o senhor está sem som. Desculpas. Muito obrigado, doutora Rubia. Eu passo a palavra ao eminente desembargador, primeiro, desembargador Leandro Crispim. Senhor presidente, passo ao voto. Pois bem, o ato de revogação da portaria 21/2020 em questão se deu com base no provimento conjunto 07/2021, editado em 22/10/2021, pela presidência desse Tribunal de Justiça e pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás. Nos termos deste provimento conjunto,
estabeleceu-se diretrizes a serem geridas relativamente ao cumprimento de mandatos no âmbito do Tribunal de... Em análise geral, levou-se em conta a imprescindibilidade da distribuição equânime de mandatos, considerou-se uma média razoável de distribuição mensal de mandados por oficial de justiça, na margem de que não pode ultrapassar 200 mandados, bem como teve em conta que a designação de depositário para atuar como oficial de justiça é de caráter complementar e excepcional, nos termos do artigo 45, parágrafo 2º do Código de Normas de Procedimentos do Foro Judicial. Além disso, considerou-se que a previsão do parágrafo 3º do artigo 139-A, com redação dada pelo provimento conjunto número 07, que dispõe que, aspas, os atos de comunicação processual eletrônica serão praticados preferencialmente pelas escrivanias e secretarias ou por central de cumprimento de atos eletrônicos, especialmente criada para este fim, o que causou redução considerável no trabalho de rua. Todas essas circunstâncias interferem na gestão do processamento e distribuição dos serviços prestados pelos oficiais de justiça nas comarcas, o que deverá ser revisto para gerir a atuação do diretor do foro local. Especificamente no caso da comarca de Goiás, após a análise procedida, verificou-se que a quantidade de oficiais de justiça ativos na comarca é de número razoável, 0,4. Além disso, a contabilidade do mandado distribuído em média mensal a eles, incluindo o hora recorrente, no ano de 2020, não ultrapassou a média de 76, e no ano de 2021, não mais do que 65. Desse modo, considerou-se estar bem abaixo da média razoável máxima de mandados de distribuição mensal para cada oficial de justiça, estimada em 200 mandados, o que, inclusive, dá folga para ajustar condições de licença de servidores na comarca. Assim é que entendeu-se por desnecessário, ante as novas diretrizes regulamentadoras traçadas no provimento conjunto 07, não se mostrar necessária a designação de depositário para atuar como oficial de justiça em caráter excepcional. A ação tem caráter complementar, nos termos do artigo 45, parágrafo 2º do Código de Normas e Procedimentos. Em análise às questões postas, entendo que a revogação da portaria 21/2020 de forma legítima e em devida observância às normas diretrizes traçadas para a gestão da atividade de distribuição e cumprimento de mandatos, ante a reformulação realizada e com vistas, inclusive, no contexto do avanço no campo da comunicação processual eletrônica, sendo vários atos praticados preferencialmente pela escrivania ou secretaria ou pela central de cumprimento de atos eletrônicos, especialmente criados para isso. Ocorre que a portaria 21/2020 deixou de ajustar as novas diretrizes propostas pelo provimento conjunto número 7. Posteriormente, com o fim de reorganizar o trabalho e a atuação dos oficiais de justiça. Além disso, não pode se olvidar que a medida se justifica na atuação do poder discricionário da administração, gozando na prática de seus atos os requisitos da conveniência e da oportunidade. Insta ressaltar, todavia, que, evidentemente, nada impede a edição de nova portaria caso de mudança de panorama do quadro geral examinado na comarca de Goiás, inclusive em decorrência de novas situações advindo após o período pandêmico, que podem alterar o fluxo de trabalho. Contudo,
não se pode olvidar que a necessidade de nova portaria deverá se justificar fundamentadamente, com base nos requisitos do artigo 45 do CNPFJ e demais regramentos pertinentes. Ressalte-se ainda que os normativos apreciados não interferem no direito do recorrente de ser indicado em momento futuro para a função complementar e excepcional, como prevista em lei. No entanto, sua atuação complementar e excepcional deve preencher os requisitos da necessidade e da excepcionalidade para o serviço e as regras pertinentes à matéria. De todo o exposto, eu estou conhecendo e negando provimento ao presente recurso administrativo interposto, mantendo o ato de revogação da portaria 21/2020, expedida pela juíza de direito, diretora do foro da comarca de Goiás. É o meu voto, senhor presidente. Está sem som, presidente. Estou acompanhando aqui. O desembargador Leandro vota pelo desprovimento. Eu já ouço o desembargador Gerson no número 4, desembargador Gerson. Relator. O resultado, senhor presidente, é idêntico ao do desembargador Leandro Crispim, até porque os dados informados pelo Tribunal de Justiça indicam a desnecessidade, não é, de dar suporte à portaria número 71 de 2021, emanada pela doutora Karine Turmin da Silva. Então, nessas condições, senhor presidente, por não preencher os requisitos legais, eu também estou conhecendo e desprovendo o recurso administrativo, sem dizer antes a ilustre e sustentante doutora Núbia, do nosso carinho, nosso afeto a todos os eventuais da Justiça, mas temos que agir aqui dentro da legalidade estrita. Exatamente, desembargador Gerson. Então, aí Vossa Excelência acompanha também o desembargador Leandro, né, desembargador? Com certeza. Certo. Então, nos dois recursos, eu ouço o desembargador Norival. Presidente, é de conhecimento de todos no tribunal, muito honrosamente, eu sou um vilaboense. E o recorrente Antônio Monteiro Miranda, de longa data, ele foi também meu aluno no curso de Direito em Goiás. Então, tem por ele uma grande admiração, uma amizade. A minha ação como magistrado, mas eu vejo que essa indicação de pessoa para reforçar os quadros desse eventuais da área, como foi dito aí, tem caráter excepcional. Então, quadro definitivo, eu não consigo extrair daí, dentro dessa excepcionalidade, qualquer direito do servidor não ser remunerado pelo trabalho que efetivamente fez. Agora, reivindicar que permaneça na função, uma função excepcional, contraria, me parece, que toda a lógica do serviço público, porque aí ela, quando contrata um servidor em caráter excepcional, fica onerada com a definitividade, né? Isso aí conspira contra o princípio da eficiência, da economicidade da administração pública, que são princípios explicitamente constitucionais e implicitamente constitucional, no caso da economicidade, está lá no artigo 74, parece, que trata lá do controle interno. Só que acompanho o relator, eu também acompanho ambos os relatores, os votos, desembargadora Reck. Também acompanho os relatores nos dois votos. Desembargador Fernando Mesquita. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Zacarias. Também acompanho os dois relatores. Isso.
desembargador Nicomedes não vota, ele é o recorrido, então, por unanimidade, nos termos do voto dos eminentes relatores, os recursos 2 e 4 desprovidos. Muito obrigado, doutora Rúbia. Dando sequência aqui, número 3, desembargador Fernando de Castro Mesquita, o relator de Quirinópolis, Maria Cristina Pucinelli, juiz de direito diretor fora daquela comarca. Recurso administrativo, desembargador Fernando, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Esse caso aqui já foi apreciado aqui, senhor presidente. Foi um que foi dado provimento ao recurso até para reconhecer o direito dela metade dos valores percebidos, porque ela foi afastada. Durante o afastamento dela, foi a única mantida a penalidade que foi aplicada. E agora, ela recorre contra a decisão de constante movimentação 11. O diretor do foro, ele julgou procedente o procedimento administrativo disciplinar, condenando ela ao pagamento de uma multa no valor de quase R$40 mil, pela prática da infração prevista no artigo 30, inciso 8, combinado com 31.5 da Lei 8.935 de 94. Ela recorre, alegando preliminarmente que o valor constante no alvará expedido, aqui está mudando um pouco a linhagem, está alegando aqui que o valor expedido no alvará é insuficiente para que ela quer que seja observado a porcentagem, o direito dela de 50% dos valores da renda líquida da serventia nos meses de abril a setembro de 2001, sendo que o alvará teria autorizado apenas o levantamento da quantia de R$56 mil. Pontua ainda ser necessária a determinação de restituição de parcela do valor recebido pelo interventor, pois havia se fixado sua remuneração em 50% da renda líquida, quando o correto seria o valor de R$10 mil, fixado pelo diretor do fórum em cumprimento à determinação da Corregedoria Geral de Justiça. Por isso, ela quer a concessão da tutela para determinar a expedição de alvará para levantamento da quantia retida em conta judicial. E quanto ao mérito, pondera ter sido absolvido de todas as infrações indicadas, exceto do artigo 30, que é esta, em que ela está sendo penalizada. Argumenta que não houve dolo ou má-fé na conduta investigada, o que evidencia a irrazoabilidade e desproporcionalidade da sanção aplicada. Por esses motivos, ela pede que seja provido recurso para reformar a decisão, no sentido de ser aplicada apenas a pena de repreensão ou, para não se ficar mantida a multa, que seja reduzida para R$10 mil. Senhor presidente, eu estou conhecendo, emitindo recurso, e aqui eu estou fazendo uma digressão sobre o primeiro pedido dela quanto à liberação dos valores de 50%. Nesse pontuário aqui, eu estou dizendo aqui que essa questão ainda tem que ser enfrentada ela pelo juízo, por conta o reconhecimento de 50% do direito dela já está estabelecido, isso não tem dúvida. Assim, o que você tem que apurar é o valor, quanto o período que ela reclama, é o valor certo a ser determinado. E isso compete ao diretor do foro. Ela tem que primeiro adentrar e pedir as razões dela para que seja expedido o valor e não diretamente aqui, até porque tem que se fazer um levantamento daquilo que realmente, quanto foi a renda líquida do cartório, qual seria atingido esse valor, e não há que ser feito no recurso, teria que primeiro passar pela mão do juiz, coisa que não foi feita. O juiz determinou o levantamento, ela reclama que não é um valor ideal, mas essa apuração tem que passar primeiro pelo primeiro grau, não pode ser feito aqui diretamente, mesmo porque nós não teríamos como fazer. Agora, quanto à remuneração do interventor, houve um erro mesmo, estabeleceu no primeiro momento 50% da renda líquida, depois baixou-se para 30%, e por determinação da Corregedoria, o juiz, no final, fixou em R$10 mil. E, da mesma forma aqui, nada se decidiu sobre eventual efeito retroativo. Ela quer que o interventor devolva o dinheiro que ele eventualmente recebeu. Ora, a jurisprudência aqui do tribunal, ela tem orienta que tem um entendimento firmado de que não pode passar de 90,25% do teto constitucional do ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é certo. Então, se houve algum pagamento maior pelo interventor em quantia superior ao teto, obviamente isso tem que ser devolvido. Isso aí é a norma, não tem jeito de passar. Mas, quanto ao valor de R$10 mil, limitado, que foi por último pelo juiz, só tem validade a partir do momento que ele foi fixado. Não tem jeito de determinar para ele devolver esse valor, eventualmente que ele tenha recebido a mais do que isso. Repito,
Aquilo que excedeu o teto constitucional, o teto do ministro, 90,25% do ministro, esse sim é obrigatório devolver, se apurado e tiver acontecido. Agora, retroagir a fixação do 10 mil, antes ele estava recebendo a luz do que estava sendo determinado, primeiramente 50%, depois 30%, e por último, o valor fixo de 10 mil por orientação da corregedoria, isso a partir de outubro de 2021. Então, na verdade, não há como se determinar aqui a devolução de valores anteriores, por conta da fixação de 10 mil reais, e para apuração de eventual valores que possa ter extrapolado o teto, outra questão a ser dirimida primeiro no primeiro grau. Não tem como a gente estabelecer aqui, por conta da absoluta falta de elementos para tanto. E quanto à penalidade, senhor presidente, que é a última, o magistrado se louvou, obviamente, no artigo 196 da Lei 20.756 de 2020, que elenca os requisitos e as circunstâncias e os elementos para a fixação de uma multa. Ele levou em consideração, por óbvio, aqui que ela já tinha 6 anotações no prontuário dela, 2 em processos 1037 de 2014, 1042 de 2015, e sendo repreensão, combinado com repreensão, e outros 2 com penas de multa. Esses aqui com repreensão e mais outros 2 com pena de multa, de 2014 e 2015. E, por conta disso, também levou em consideração, inclusive, não deixou de levar em consideração, que ela devolveu uma parte do dinheiro, que era, só para recordar, essa aqui é a questão que ela cobrava a mais das pessoas que procuravam o cartório. E ela devolveu uma parte desses valores, confessou que havia feito isso, realmente é um atenuante para ela, e levou tudo isso em consideração e arbitrou em 40 mil reais. Na minha visão, senhor presidente, e aí eu fico absolutamente aberto, eu não acho que seja exagerado pelas situações, pelos valores que foram envolvidos e pelo fato de onde chegou a questão. Não estou levando em consideração aqui mais, além do que os requisitos que o juiz colocou, para mim, suficientes, mas, de fato, esses fatos antecedentes que implicaram, inclusive, em repreensão e outras 2 multas, eu acho que justificam um valor que não pode ser um valor muito baixo, porque senão não teria o caráter pedagógico que precisaria ter a multa, mas sujeito absolutamente a alguma divergência, alguma ponderação em sentido contrário. Por isso, senhor presidente, é que eu estou votando pelo desprovimento do recurso. O desembargador Fernando vota pelo desprovimento do recurso. Eu ouço o desembargador Zacarias. Desembargador Fernando, Vossa Excelência tem como informar qual seria a renda dessa serventia lá? Não tem, é isso que eu estou dizendo, não há como, nós não temos esses elementos aqui para poder fazer essa avaliação. Precisa fazer essa apuração antes de qualquer coisa. Inclusive, para saber quanto que vai devolver para ela, ou ainda precisa devolver para ela, ainda para se saber se o antevetor anterior teria que realmente devolver alguma coisa acima do teto, tudo isso tem que ser apurado de acordo com a renda do cartório serventia durante esse período. Mas a fixação dessa multa não vai... ela não vai depender mais desses levantamentos, né? Porque a multa já foi fixada, né? Não, a multa sim. Só para o senhor ter uma ideia, senhor vice-presidente, ela reclama que foi devolvida a ela tão somente 56 mil reais. Estou falando das diferenças, tá? Dos 50% lá do tempo que ela ficou afastada, do que ela teria direito. Não é um período tão grande assim. Mas ela reclama que esse valor está muito abaixo, que que teria que ser até mais, que parece que mais de 100 mil reais ela teria direito, segundo ela. Mas isso eu estou falando para que ela reclama que são os valores que são devidos naquele aporte de 50% que ela teria direito quando do afastamento, sabe, da renda do cartório. Só para o senhor ter uma ideia, mas eu não tenho valores exatos, isso não tem. Eu, apenas a título de sugestão, já que não há assim, um elemento concreto para nós podermos avaliar o valor dessa multa, poderia até ser maior, mas a questão é que a gente fica sem elementos. Eu sugeriria que se baixasse o valor dessa multa para 30 mil reais, então,
E no mais eu acompanho. Senhor presidente, se tiver uma convergência de valor, para mim, eu não me oponho. Limitasse em 30 mil, Desmagos? Isso. Ah, certo. Presidente, Pois eu não. não voto, não, mas eu quero dar um palpite. Não? O jogador Zacarias podia ficar com vista para apurar esses valores. Porque com qual parâmetro que é 40? Mas com qual parâmetro também que baixa para 30? Nós temos que ter uma coisa concreta, com dados oficiais na mão. Que eu também tive, até porque fui atrás justamente para saber o parâmetro que o juiz colocou. Então, na verdade, ele não colocou em parâmetros financeiros, em valores, ele colocou por conta, levando em consideração todas as circunstâncias, como eu disse, os casos, as atenuantes e as agravantes aí para chegarmos a esse valor da multa. Mesmo porque a norma não faz, ela não arbitra em cima de algum valor específico. Esse que é o problema. Mas nos autos, pelo que o desembargador Fernando está falando, parece que não há elementos aí para a gente chegar a essa conclusão, né? Por enquanto, não tem jeito. Vai ter que fazer uma busca muito maior do que isso, porque não tem dado nenhum de numerário da serventia, quanto que a serventia arrecada e tudo mais. Interessante, né, desembargador Zacarias e desembargador Fernando, que isso aí, né, desembargador, comenta no site o juiz poderia, o diretor do foro, ter verificado na corregedoria que ela tem essa informação. A corregedoria gasta 2 minutos para apurar esse valor. Alguém fica com vista, já apura daqui a meia hora e está resolvido o então problema. Eu fico com vista, Ótimo. então. Perfeito. Os demais aguardam, colegas? Ou querem votar? Aguardam, né? Então, todos aguardam e vista o desembargador Zacarias, após o voto do eminente relator, no sentido do desprovimento do recurso, o desembargador Zacarias é para olhar principalmente, né, sobre o valor da multa, né, à vista. Exato. Então, desembargador Zacarias, senhor presidente, se para facilitar a vida do desembargador Zacarias, que também é vice-presidente, se quiser, eu fico com vista e vou tentar apurar então na corregedoria. Porque também. Porque Vossa Excelência está por dentro do processo já. Né? Já olhei. Melhor o julgamento ficar adiado, ué. Isso. Sim, só adiar, então. Se Vossa Excelência concordar, desembargador Zacarias. Melhor o julgamento ficar adiado. Isso, só fica adiado o julgamento, então. Isso. De acordo. Desembargador Nicomedes, só uma informação, se o senhor me puder passar. Onde é que eu possa conseguir esses dados objetivos? Por favor, se eu tenho jeito, me faça passar. Ou então fala com o doutor Ricardo Dourado, que ele gasta 5 minutos para te passar esses dados. Obrigado. Número 5, Mundial Refrigeração Eireli, presidente do tribunal, desembargador Gerson Santana Cinta, o relator, um recurso administrativo, desembargador Gerson, com a palavra. Vamos julgar os 6 também, senhor presidente, são casos muito semelhantes. Sim, envolvendo o mesmo tema, né, desembargador Gessi Saraiva de Goiás, ME, Nilton Rafael Almeida Santana, advogado, presidente do Tribunal Recorrida, relatoria também do desembargador Gerson, julgando, então, os 5 e os 6, desembargador Gerson. Não, senhor presidente, no número 5, a Mundial Refrigeração Eireli, ela foi contratada pelo Tribunal de Justiça para fornecimento e instalação de aparelhos de ar-condicionado em diversas comarcas goiana, e em especial lá na comarca de Montes Claros. No entanto, senhor presidente, ela extrapolou o prazo na entrega e instalação desses aparelhos em 157 dias, e por isso ela sofreu uma sanção nos termos do contrato ao pagamento de uma multa. E com a Gessi Saraiva de Goiás Microempresa, ela fora contratada também para instalação de fornos micro-ondas aqui no Tribunal de Justiça e também atrasou no cumprimento da sua obrigação pelo prazo de 26 dias e, por isso, sofreu a sanção contratual de pagamento de multa. E eu analisei ambos os processos, senhor presidente, e vejo que a diretoria geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está corretíssima. Nós pagamos, o Tribunal de Justiça paga todos os seus contratos em dia, de acordo com a execução das obras, mas não tem nenhum motivo plausível
para que se as empresas também não cumpram a tempo e hora com as suas obrigações. Então, tanto no número 5 quanto no número 6, eu estou conhecendo e desprovendo os recursos administrativos, mantendo as multas aplicadas pela diretoria deste egrégio Tribunal de Justiça. E aí, né, desembargador, já é só para esclarecimento, os valores aí, inclusive, são valores pequenos, né? São valores pequenos. Assim, só para título de informação, 2.000 e pouco e 4.000 e poucos reais, salvo engano. Desembargador Nicomedes. O relator. Desembargador Fernando. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Zacarias. Também acompanho. Desembargador Leandro. Voto com o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Norival. Posso. Desembargador Norival, deu um pique aí. 10 votos. Certo. Desembargador Norival acompanhou também. Desembargadora Rec. Eu acompanho, já julguei um desse jeito, atraso na entrega, né? Isso. Objeto contratado. Por unanimidade de votos, de recursos 5 e 6 desprovido nos termos do voto do eminente relator. Algum colega trouxe alguma coisa em mesa para análise? Não tendo, Não, pode terminar a transmissão, porque a sessão está encerrada. Eu só queria comentar